Passe adiante, não volte atrás, atravesse o limiar. O mundo que você chama de real talvez seja apenas um teatro cósmico, uma encenação cuidadosamente construída para manter sua mente ocupada com distrações. As notícias, os algoritmos, os desejos que parecem ser seus, tudo pode ser parte de uma engrenagem invisível. Você já percebeu como a rotina se repete como um ritual sem sentido, e ainda assim você a cumpre como se fosse inevitável? É como se estivéssemos presos em um labirinto de espelhos, onde cada reflexo nos convence de que somos livres, quando na verdade seguimos caminhos pré-determinados. A gnose nos convida a rasgar esse véu e enxergar além da superfície. Não é uma fuga, é um despertar. O humor cruel da vida é que muitos acreditam estar no controle, quando na verdade são apenas marionetes de forças que não compreendem. Pergunta ao telespectador: se aquilo que você chama de realidade fosse apenas uma ilusão, teria coragem de atravessar a porta para o desconhecido? O véu não se fecha depois que é rasgado. Uma vez que você vê, não há retorno. O mundo moderno é mestre em criar distrações. Redes sociais, notícias, entretenimento, promessas de felicidade instantânea. Tudo isso funciona como paredes pintadas de cores vivas dentro do labirinto. Você olha ao redor e pensa: estou livre, tenho escolhas. Mas, na verdade, cada escolha já foi prevista, cada caminho já foi desenhado. O humor cruel da vida é que você se sente protagonista, quando talvez seja apenas figurante em uma peça cósmica. A gnose surge como uma chave escondida nesse labirinto. Não é uma chave dourada, reluzente, que todos podem ver. É uma chave discreta, quase invisível, que só aparece quando você começa a questionar. Questionar não apenas o que está fora, mas o que está dentro. Por que você acredita no que acredita? Quem plantou essas ideias em sua mente? Quem se beneficia da sua obediência silenciosa? O labirinto não é apenas externo. Ele se estende para dentro de você, criando medos, inseguranças, desejos artificiais. O demiurgo, essa força que molda a ilusão, não precisa de correntes físicas. Ele precisa apenas de narrativas convincentes. E os arcontes, seus guardiões, são como fiscais invisíveis que garantem que você não perceba a saída. Eles não aparecem com uniformes ou crachás. Eles se manifestam como pensamentos automáticos. Não questione, não complique, aceite o que está dado. Mas há sempre uma fissura na parede, uma rachadura por onde a luz entra. Essa luz é a centelha divina, escondida dentro de você. Ela não grita, não exige, não obriga. Ela apenas brilha, silenciosa, esperando que você a perceba. O humor irônico é que muitos passam a vida inteira procurando respostas em gurus, livros, cursos, quando a resposta sempre esteve dentro, como uma lâmpada esquecida em um quarto escuro. A gnose não é uma teoria distante. É um ato de rebeldia. É olhar para o labirinto e dizer: eu não vou mais andar em círculos. É perceber que a saída não está em seguir mais rápido, mas em parar e olhar para cima. O teto do labirinto é falso. Basta levantar os olhos e ver que há um céu além das paredes. O labirinto não é eterno. Ele só existe enquanto você acredita nele. Uma vez que você vê o céu além das paredes, não há como voltar a ser prisioneiro. Passe pelo silêncio, não se distraia, continue a jornada. Há momentos em que a vida parece gritar em ruídos constantes. Notificações, obrigações, cobranças, promessas de felicidade instantânea. Mas, em meio a esse caos, existe uma voz diferente. Não é uma voz que compete com o barulho, é uma voz que atravessa o tempo. É o chamado dos mestres. Helena Blavatsky e Hermes Trismegisto não são apenas nomes em páginas antigas. Eles são símbolos de uma sabedoria que insiste em sobreviver ao esquecimento. Hermes, o mítico mensageiro dos deuses, não falava apenas de alquimia ou de fórmulas ocultas. Falava da essência da realidade, da unidade entre o humano e o divino. Blavatsky, com sua teosofia, não trouxe respostas fáceis, mas perguntas que incomodam até hoje. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O curioso, e aqui cabe um humor sutil, é que, se Hermes tivesse um canal no YouTube, provavelmente já teria milhões de inscritos. Não porque ofereceria 10 passos para ser feliz, mas porque sua mensagem é tão atemporal que atravessaria qualquer algoritmo. Blavatsky, por sua vez, talvez fosse cancelada por alguns, justamente por não se encaixar em moldes simplistas. Mas é isso que torna o chamado dos mestres tão poderoso. Eles não pedem seguidores cegos, pedem buscadores inquietos.
O chamado não é uma voz suave. É um trovão que ecoa dentro da mente. Ele não diz relaxe, ele diz acorde. Ele não promete conforto, promete transformação. E transforma cao dói. É como trocar a pele, como perder o chão, como se desfazer de tudo que parecia certo. Mas é nesse desconforto que nasce a verdadeira liberdade. Os mestres não estão em templos distantes. Eles estão em cada palavra que ressoa dentro de você quando lê algo que parece maior do que a vida. Eles estão na sensação de que há algo além do que os olhos veem. Eles estão no silêncio entre os pensamentos, naquele instante em que você percebe que não é apenas corpo, não é apenas mente, mas algo além. O humor irônico é que, enquanto muitos correm atrás de gurus modernos, palestras motivacionais e fórmulas mágicas, a verdadeira sabedoria já estava escrita há milênios. Hermes dizia, assim como acima, é abaixo. Blavatsky dizia, não há religião superior à verdade. E, no entanto, quantos realmente escutam? Quantos têm coragem de se despir das ilusões para ouvir o que ecoa no fundo da alma? O chamado dos mestres é como uma música que toca em uma frequência diferente. Você pode ignorá-la, pode fingir que não escuta, pode até rir dela. Mas, uma vez que você a reconhece, não há como voltar atrás. É como ouvir seu nome sendo chamado em meio a uma multidão. Você sabe que é para você. Ignorar o chamado é como perder o último trem da noite. E talvez não haja outro. Passe pelo medo, não recue, encare o abismo. Há forças invisíveis que moldam a realidade como um escultor molda a argila. O demiurgo, essa figura gnóstica, não é apenas um mito antigo. É a metáfora viva das engrenagens que mantém você preso ao que chamamos de mundo. Ele constrói universos, mas universos de prisão. Ele oferece luz, mas uma luz artificial, como lâmpadas em um shopping que nunca se apagam. Ele promete ordem, mas é uma ordem que sufoca. Os arcontes, seus guardiões, são como fiscais invisíveis. Eles não aparecem com correntes ou armas, mas com pensamentos automáticos. Não questione, aceite o que está dado, não complique sua vida. Eles são os algoritmos que decidem o que você vê, os sistemas que ditam o que você consome, as vozes que dizem o que é normal. O humor sombrio é que o demiurgo não precisa de correntes físicas. Basta distrações, dívidas e promessas de felicidade instantânea. Olhe ao redor. Quantas vezes você se sentiu controlado por algo que não vê? Quantas vezes suas escolhas pareceram suas, mas no fundo eram ditadas por sistemas maiores? Você acredita que escolhe o que deseja, mas será que não é apenas um reflexo de uma programação invisível? O demiurgo é o programador, e os arcontes são os códigos que mantêm você dentro da simulação. O confronto com o demiurgo não é uma batalha física. Não há espadas, não há escudos. É uma batalha de consciência. É perceber que o mundo que você vê pode ser apenas uma versão limitada da realidade. É entender que a dor, o medo, a ansiedade, muitas vezes não são apenas experiências humanas, mas ferramentas de controle. O humor irônico é que o demiurgo não precisa se esforçar muito, basta que você continue acreditando que não há nada além do que os olhos veem. Mas há sempre uma fissura na ilusão, uma rachadura por onde a verdade escapa. Essa fissura é a gnose, o conhecimento interior que diz: você não é apenas corpo, não é apenas mente, não é apenas produto de circunstâncias. É a percepção de que existe algo além, algo que não pode ser controlado por algoritmos ou sistemas. O confronto exige coragem. Coragem para olhar para o abismo e não recuar. Coragem para dizer: eu não aceito mais a ilusão como verdade. Coragem para enfrentar os arcontes, não como inimigos externos, mas como pensamentos internos que precisam ser desarmados. O humor ácido é que, muitas vezes, o maior arconte é você mesmo, repetindo frases que mantêm sua própria prisão. Reconhecer o inimigo é o primeiro passo para libertar-se. O demiurgo teme apenas uma coisa: que você desperte. Passe pela chama, não hesite, abrace a verdade. Depois de atravessar o labirinto da consciência e enfrentar o demiurgo, resta apenas uma direção: voltar para dentro. Não para dentro como quem se recolhe em fuga, mas como quem descobre que o verdadeiro templo não está em pedras, livros ou dogmas, mas no coração da própria existência. A centelha divina é como uma chama escondida sob camadas de poeira. Ela nunca se apaga, mas pode ser esquecida. O mundo moderno, com suas distrações e ilusões, funciona como uma tempestade constante que cobre essa chama. Você corre atrás de conquistas, acumula bens,
busca reconhecimento, mas no fundo sente que algo falta. Esse algo é a lembrança da centelha. O humor irônico é que muitos passam a vida inteira procurando fora gurus, cursos, fórmulas mágicas, quando a resposta sempre esteve dentro. É como procurar freneticamente por óculos que já estão no seu rosto. A centelha não precisa de permissão para brilhar, só de coragem para ser reconhecida. O retorno à centelha divina não é um caminho fácil. Ele exige desapego. Exige que você olhe para dentro e aceite que muito do que acreditava ser essencial não passa de ilusão. É como limpar uma casa antiga. Cada objeto parece ter valor, mas muitos são apenas peso. O processo é doloroso, porque você se desfaz de partes de si mesmo que acreditava serem permanentes. Mas é nesse vazio que a chama se revela. A gnose ensina que o divino não está distante, não está em um céu inacessível, mas dentro de cada ser humano. Essa percepção é revolucionária, porque quebra a lógica do controle. Se o divino está dentro, nenhum demiurgo pode aprisionar totalmente. Nenhum arconte pode apagar o que já é eterno. O retorno é também um ato de humor cósmico. Imagine o demiurgo, com toda sua pompa, tentando convencer você de que precisa dele para existir. E você, simplesmente, descobre que já é divino por natureza. É como perceber que o rei está nu. A ilusão perde força no instante em que você reconhece sua própria luz. Mas atenção, reconhecer a centelha não significa viver em êxtase constante. Significa viver com consciência. Significa olhar para o mundo e ver suas engrenagens, mas não se deixar prender por elas. Significa rir das ilusões, não porque são engraçadas, mas porque já não têm poder sobre você. O retorno à centelha é também um chamado à responsabilidade. Se você é divino, não pode mais se esconder atrás de desculpas. Não pode mais dizer que não tem escolha. A centelha exige ação, exige coragem, exige que você viva como quem sabe que carrega o infinito dentro de si. O despertar não é um destino, é um ato de rebeldia contra a ilusão. E uma vez desperto, você não pode mais ser apagado. E assim, depois de atravessar o véu da ilusão e reconhecer a centelha divina, resta apenas um chamado: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Que essa verdade ecoe em você, porque o despertar não é futuro, é agora.